Diz assim a palavra de Deus: irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco, e vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, pois, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso, porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Pai, concede-nos a graça de ouvir a voz do Espírito Santo, que a Tua palavra chegue a cada coração com poder, com absoluta convicção nesta noite, trazendo salvação e edificação. Em nome de Jesus oramos. Amém. A doutrina da eleição é uma das doutrinas mais debatidas na história da igreja. Esse é o tema mais controvertido do cristianismo, da doutrina, da teologia. A história do pensamento cristão é a história do debate sobre como compreender a eleição de Deus. Muitos repudiam essa doutrina, outros tentam minimizá-la, baseando a eleição na presciência de Deus, portanto afirmando que Deus, prevendo antecipadamente, em virtude de sua onisciência, os que se arrependeriam e creriam quando ouvissem o Evangelho, elegeu os que antecipadamente, pela presciência, viu. E os reformadores, os que trouxeram a igreja de volta para as Escrituras, e as igrejas que se manteram fiéis às doutrinas da reforma, entendem a eleição como uma escolha soberana de Deus, de parte da humanidade para a salvação. E é óbvio que, para muitos, Deus é visto como um tirano injusto, que despreza alguns e ama a outros. No entanto, a Bíblia não explica a eleição, mas descreve a eleição como um fato. E nesse texto, os irmãos podem observar no verso 4, que Paulo está dizendo: irmãos, amados de Deus, ele afirma: sabemos, eu, Paulo, Timóteo, Silas e Lucas, nós sabemos que fostes escolhidos por Ele. Como? Como podemos saber quem são os escolhidos de Deus e quem não são os escolhidos de Deus? Ele responde no verso 5: sabemos que fostes escolhidos de Deus por algumas razões. A primeira, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras. Irmãos,
Quando o evangelho é pregado, ele é pregado com palavras. Quando as pessoas são evangelizadas e não ocorrem conversões, então podemos dizer que as pessoas ouviram palavras e somente palavras. Mas quando o evangelho é pregado com palavras, e Deus visita pela palavra o coração daqueles que ouvem, trazendo salvação, então podemos deduzir que estes que foram operados por Deus, recebendo a palavra, foram escolhidos por Ele. Por isso Paulo está dizendo: sabemos que fostes escolhidos por Ele. Por quê? Porque o nosso evangelho não chegou a vós somente com palavras, ele também chegou com poder, ele também chegou com o Espírito Santo, ele também chegou com absoluta convicção. Paulo tem certeza de que ninguém teria se convertido se o evangelho que chegou aos ouvidos dos Tessalonicenses com as palavras por ele proferidas, mas se também não tivesse chegado com poder. A salvação depende exclusivamente do poder de Deus. O coração humano é fechado, é endurecido, é incrédulo, está em trevas, a não ser que o poder de Deus se manifeste nele, quebrantando esse coração, resplandecendo sua luz para banir as trevas, transplantando o coração de pedra para colocar um coração de carne, a não ser que haja uma manifestação do poder de Deus. Naquela situação de morte espiritual, as pessoas permanecerão exatamente do jeito que elas estão, porque o evangelho não é apenas uma pregação sobre o poder de Deus, o próprio evangelho é o poder de Deus. O evangelho chegou aos Tessalonicenses não apenas com palavras, mas com poder. Houve manifestação do poder de Deus, por isso eles foram salvos. Sem que o poder de Deus se manifeste, não há salvação, porque é Deus quem nos toca. Será que alguém aqui se atreve a dizer que aceitou a Cristo porque pessoalmente desejou, ou nós atribuímos a uma manifestação de Deus em nós a nossa reação de aceitá-lo como Senhor e Salvador? Eu creio que nenhum de nós se atreve a atribuir a nossa salvação a nós mesmos. Nós reconhecemos, foi o poder de Deus. Se não fosse o poder de Deus, eu não teria crido, eu era incrédulo, muitos eram ateus, outros idólatras. O coração do homem encontra-se morto por causa dos seus pecados e dos seus delitos. Só o poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Lázaro dentre os mortos, após 4 dias de falecimento, seu corpo em avançado estado de decomposição, e Jesus disse: Lázaro, vem para fora, e ele ressuscitou e saiu, a não ser que o poder de Deus traga a ressurreição espiritual. O ser humano permanecerá na morte espiritual. Em segundo lugar, o evangelho também chegou aos ouvidos e à vida dos Tessalonicenses com o Espírito Santo. Quem é que opera convicção de pecado? O Espírito Santo. Quando um casal se desentende, cada um dos cônjuges quer convencer o outro da sua razão e do erro do outro, da culpa do outro. E quando alguém admite que errou, tem convicção de que errou, isso é maravilhoso, mas é tão difícil. Tem pessoas que não pedem perdão nunca, jamais reconhecem: eu errei. A boca não abre, os dentes ficam cerrados. O ser humano, ele, em virtude do seu orgulho, ele não confessa que é pecador, que ele errou. O coração do homem
ele é altivo, ele é um coração endurecido, é um coração que quer dizer assim: Deus, eu não sou tão ruim quanto os outros, eu não sou uma pessoa má. O coração do homem quer justificar a bondade própria, mas quando o Espírito Santo de Deus visita o coração do homem, ele produz convicção de pecado, ele convence o mundo, a humanidade, do pecado, de que transgrediram as leis morais de Deus, deram as costas para Deus. É ele quem convence o mundo, a humanidade, da justiça de Jesus Cristo, dos méritos e da retidão dele, e do justo juízo de Deus. É obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem regenera. É preciso nascer da água e do Espírito. Quem não nascer do Espírito de Deus de novo, não vai ver o reino e não vai entrar no reino dos céus. A salvação é produto do Espírito Santo. E Paulo diz ainda mais: e o Evangelho chegou a vós com absoluta convicção. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas pregavam o Evangelho com convicção. Falavam do Evangelho como a verdade de Deus. Muitos pregam o Evangelho acanhados, intimidados, porque não creem na verdade de Deus revelada. Mas o Evangelho, quando Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, quando eles chegaram na cidade dos Tessalonicenses, eles pregaram, não pregaram titubeando, como homens que duvidam da revelação, pregaram com absoluta convicção de que se tratava da verdade de Deus, do recado de Deus para os homens. E ele está dizendo: irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes eleitos. Por quê? Porque o Evangelho não chegou a vós somente com palavras. Ele chegou com palavras, ele chegou com poder, ele chegou com o Espírito Santo, ele chegou com absoluta convicção. Portanto, quando o Evangelho é pregado e não há conversão, é porque as pessoas rejeitaram o Evangelho, é porque as pessoas decidiram não crer, não seguir, fecharam-se para Deus. A culpa é deles. Mas quando elas são operadas pelo poder de Deus e do Espírito Santo, então nós dizemos: Deus se manifestou porque eles foram eleitos. Atribuímos a salvação a Deus e atribuímos a rejeição do Evangelho, a responsabilidade que cada ser humano tem de aceitar o Evangelho e de não rejeitar a mensagem. Cada ser humano é responsável quando diz não para Jesus Cristo. No dia do juízo final, ninguém irá para o inferno porque não foi escolhido, mas porque pessoalmente disse: eu não quero Jesus, eu não me converto a Cristo, eu não aceito o Evangelho. A Bíblia ensina simultaneamente que Deus escolhe e que o ser humano é responsável pelas decisões que toma e que ele há de prestar contas com Deus pelas decisões que ele tomou. É isso que a Bíblia ensina simultaneamente. Deus escolhe, e nós sabemos quem são os eleitos, porque eles foram operados por Deus. Mas se não foram, eles rejeitaram, porque permaneceram na incredulidade, amaram mais as trevas do que a luz, preferiram viver longe de Deus do que andar nos santos caminhos de Deus, e cada um é responsável pelo seu destino eterno. Portanto, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas tiveram êxito na pregação, porque houve a manifestação de Deus. É por isso que nós temos que orar para pregar. Eu não posso assomar o púlpito sem pedir que o Evangelho chegue ao coração de vocês só com palavras, mas que ele chegue a vocês com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Quando você for falar de Cristo para um parente, para um amigo, para um vizinho,
Você precisa pedir a Deus para que as palavras que você vai pronunciar para eles ouvirem, que aquelas palavras de Deus cheguem a eles com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção, porque só assim eles serão salvos, se Deus se manifestar. Se Deus não se manifestar, as nossas palavras vão entrar por aqui, vão sair por aqui. As pessoas vão ouvir, mas não vão entender. Elas vão enxergar, mas elas não verão, e elas não se converterão ao Senhor. Agora observe, meus irmãos, no versículo 3, 6, algo maravilhoso. Paulo agora está dizendo que os cristãos tessalonicenses se tornaram imitadores de Paulo, de Silas, de Timóteo e de Lucas. E aqui significa, a palavra, o verbo imitar, significa transformar alguém em exemplo e querer ser como e agir como. Os tessalonicenses, os cristãos de Tessalônica, se tornaram imitadores do Senhor e de Paulo, Silas e Timóteo e Lucas. Sabe como? Recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Quando uma pessoa recebe o Evangelho com a alegria não humana, mas espiritual, do Espírito Santo, em meio a uma grande tribulação, então ela está imitando Jesus e os apóstolos, porque Jesus não pregou a palavra sendo aplaudido, mas ele teve rejeição, oposição e perseguição o tempo todo. Os apóstolos receberam a palavra com alegria espiritual, mas eles sofreram por causa dessa palavra. Os tessalonicenses, quando Paulo, Silas, Timóteo e Lucas pregaram, e o poder de Deus se manifestou, e o Espírito de Deus também, trazendo salvação, eles receberam essa palavra, como diz o texto, com uma alegria espiritual, uma alegria que vem do Espírito Santo. Não é uma alegria humana, é uma alegria indescritível, é uma alegria que só quem experimenta sabe. Um dos gomos do fruto do Espírito é a alegria. Como alguém pode experimentar alegria ao receber o Evangelho no meio de perseguição? Hoje, se você se converter a Cristo, é provável que quem estiver do seu lado te dê parabéns. Você chegue em casa e diga, eu aceitei a Cristo, e a sua família diga, tudo bem. Se alguém se zangar, não passa disso. Mas os tessalonicenses não. Porque eles receberam a palavra de Deus, eles foram perseguidos, eles foram maltratados, eles foram alvos do ódio e da hostilidade, e eles sofreram porque receberam o Evangelho. Mas eles receberam o Evangelho em meio ao sofrimento, mas com uma alegria que vem do Espírito Santo. E assim eles se tornaram imitadores de Jesus e dos apóstolos. Eu te pergunto, se agora você recebesse a palavra e chegasse em casa, sua família pusesse você para fora de casa, a sua mulher dissesse, eu te abandono, eu não te quero porque você agora é crente, os seus amigos e os seus clientes, eu não ponho mais no seu negócio e não sou mais seu cliente, porque você agora aceitou o Evangelho. Em meio à rejeição familiar, à perseguição, à hostilidade e aos prejuízos econômicos, você receberia essa palavra? Você experimentaria essa alegria? Como pode uma pessoa alegrar-se por receber algo que lhe traz dor? O Evangelho traz sofrimento, mas ele traz salvação. E a alegria do Espírito Santo é a alegria da salvação de Deus, que vem acompanhada com a dor, porque muitas vezes somos escarnecidos, somos perseguidos, injuriados, incompreendidos e criticados.
Quem recebe a palavra de Deus com alegria, no meio da dor, e persevera, Paulo diz, se torna imitador de Jesus e imitador dos apóstolos. Por isso Paulo diz, eu sei que vocês foram eleitos, escolhidos por Deus, porque vocês receberam a palavra de Deus com alegria espiritual, no meio da dor, e vocês imitaram Jesus, e nos imitaram também, porque Jesus sofreu por causa da verdade de Deus, nós os apóstolos também sofremos por causa da verdade de Deus. Lembremos que Paulo, quando chegou em Tessalônica, ainda tinha as costas rasgadas pelas chibatadas, os espancamentos que ele e Silas haviam acabado de sofrer na cidade anterior, Filipos. Hoje tem potentes anti-inflamatórios e remédios para dor. Naquele tempo não tinha. Para cicatrizar as costas rasgadas por chibatadas levava tempo. Esses homens sofreram por causa da palavra, não para receber, mas para pregar. Paulo sofreu quando recebeu a palavra e quando pregou a palavra, mas a alegria do Espírito Santo sempre presente em sua vida, e isso nos torna imitadores de Jesus Cristo, porque ele foi crucificado por causa da palavra, por causa da verdade de Deus. Por isso, nós sabemos que uma pessoa é convertida, porque naquele tempo receber a palavra implicava em muito sofrimento. E muita gente diz assim, eu queria ter vivido nos tempos bíblicos. Você queria? Pois é, nos tempos bíblicos, onde Jesus e os apóstolos operavam maravilhas, é verdade, mas também eram chicoteados quando se convertiam, e eles não desistiram. Nós não podemos romantizar a igreja primitiva, porque se converter naquele contexto era sinônimo inevitável de sofrimento, exatamente como ocorre agora num país islâmico muçulmano. Aquele que receber a palavra de Deus com a alegria do Espírito Santo vai sofrer e muito, e vai se tornar imitador de Jesus e dos apóstolos. Agora os irmãos observem que coisa interessante, eles se tornaram imitadores, e simultaneamente, de acordo com o verso 7, eles se tornaram modelos para serem imitados. O verso 7, dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Eles imitaram Jesus e os apóstolos, e porque imitaram Jesus e os apóstolos, recebendo o evangelho com alegria, apesar da dor, eles se tornaram agora modelo. A palavra na língua grega significa padrão a ser seguido. Um paradigma é quando você estabelece um padrão através de um exemplo. Eles se tornaram modelo. Você pega uma camisa, leva para uma confecção e diz, por favor, reproduza 100 camisas iguais a essa. Cor, tamanho, tecido, é o modelo a ser seguido. Quem imita Jesus e os apóstolos se torna modelo para ser imitado. E Paulo está dizendo que a Grécia